Ela entrou no hotel com roupas sujas e uma cicatriz no rosto. O gerente a expulsou na frente de todos. Mas quando descobriu quem ela era, o silêncio que tomou aquele lobby mudou o destino de muita gente. O Grand Majestic não era apenas um hotel, era um símbolo. Uma declaração em mármore e cristal erguida no coração da cidade, com lustres que pesavam mais do que o salário anual de qualquer um dos funcionários que os limpavam. Era o tipo de lugar onde as pessoas chegavam com malas de grife e saíam com histórias para contar aos netos. Onde cada centímetro do lobby havia sido projetado para comunicar uma única mensagem silenciosa e absoluta. Aqui, nem todo mundo é bem-vindo. Isadora entrou pela porta giratória como quem entra numa batalha. Não havia nada de elegante na forma como ela atravessou aquele hall. As roupas estavam manchadas de poeira e algo escuro que ninguém conseguia identificar ao certo. O cabelo, preso de qualquer jeito, escapava em mechas para os lados. Havia um corte cicatrizado na maçã do rosto esquerdo. Não era recente, mas também não era antigo o suficiente para desaparecer. Ela carregava uma mochila desgastada nas costas e segurava nas mãos um envelope branco, amassado, com os dedos sujos de terra. Ela parecia ter chegado de outro mundo. E havia chegado mesmo. Camila Rego estava atrás do balcão de recepção quando ergueu os olhos e viu a jovem atravessar o lobby. Por um instante, ela ficou imóvel. Havia algo desconcertante naquela mulher. Não a aparência, embora a aparência gritasse em contraste com tudo ao redor. Era o jeito como ela andava. A coluna ereta, o queixo levantado, os olhos fixos no elevador, como se soubesse exatamente para onde estava indo e não devesse explicações a ninguém. Ela não parece perdida, Camila pensou. Ela parece que voltou, mas Camila não disse nada. Apenas acompanhou com o olhar enquanto a jovem avançava pelo mármore polido em direção ao elevador central, deixando uma trilha de olhares curiosos e discretamente reprovadores no seu rastro. Foi quando Renato Catani saiu da sala de gerência. Renato tinha o tipo de presença que enchia o ambiente antes mesmo que ele abrisse a boca. Homem de meia-idade, construído por décadas de autoridade irrestrita, ele atravessava o lobby do Grand Majestic como quem atravessa o próprio território, com a lentidão calculada de quem sabe que ninguém vai se mover antes dele. Tinha os ombros sempre ligeiramente recuados, o queixo sempre um pouco erguido demais, e uma expressão permanente de alguém que acabou de encontrar algo levemente desagradável no cardápio. Ele viu Isadora e parou. Nos 3 segundos que se seguiram, Renato fez aquilo que era seu talento mais aprimorado, a varredura. Um olhar rápido de cima para baixo que catalogava, classificava e sentenciava, sem que uma única palavra fosse dita. Roupas, mochila, cicatriz, mãos, envelope amassado. Sentença proferida. Posso ajudar? Ele disse, e o tom de voz já continha a resposta que ele pretendia dar antes mesmo de ouvir qualquer coisa. Isadora se virou devagar. Olhou para ele. Havia algo nos olhos dela que não combinava com o resto da aparência. Uma quietude densa, quase incômoda, como a superfície de um lago profundo que não deixa ver o fundo. Não precisa, ela respondeu com simplicidade. Sei onde estou indo. Tem certeza? Renato deu um passo à frente, a voz descendo um tom, ganhando aquela textura que os funcionários reconheciam como sinal de alerta. Porque este é um estabelecimento 5 estrelas, e eu não me recordo de ter visto seu nome em nenhuma reserva. Não vim fazer check-in. Então o que veio fazer? Falar com alguém? Renato inclinou levemente a cabeça. No balcão, Camila segurou a respiração. 2 hóspedes que aguardavam perto dos sofás de couro interromperam a conversa e voltaram o olhar para a cena, com aquela atenção mal disfarçada de quem finge não estar assistindo, mas não perde um segundo. Falar com alguém, ele repetiu, como se as palavras tivessem um gosto amargo. E com quem exatamente uma pessoa neste estado viria falar num hotel como o Grand Majestic? O silêncio que se instalou foi pesado. Isadora não respondeu imediatamente. Ela apenas olhou para ele por um momento longo demais para ser confortável. E então disse, com quem me convidou? Renato deu uma risada curta. Não uma risada de alegria. Era aquela risada específica de quem quer comunicar, sem precisar de palavras, que considera o outro completamente fora da realidade. Alguém a convidou,
ele disse em voz alta, virando ligeiramente o rosto como quem convida a plateia a ouvir a piada. Camila viu 2 funcionários perto da entrada de serviço trocarem um olhar. Olha, eu não sei o que aconteceu antes de você chegar aqui, e honestamente não é da minha conta. Mas o que é da minha conta é a imagem deste hotel. E neste momento, você está no meio do lobby principal chamando a atenção de hóspedes que pagam muito caro para ter uma experiência tranquila. Então vou precisar pedir que... Eu não sairei, Isadora disse. Não foi dito com agressividade. Não foi dito com volume. Foi dito com aquela calma específica que é mais desconcertante do que qualquer grito. A calma de alguém que já passou por coisas que fariam a maioria das pessoas desmoronar e que por isso não tem mais medo de conversas difíceis. Renato parou. A risada saiu do rosto dele e deu lugar a algo mais frio. Como disse? Eu não sairei, ela repetiu com a mesma exatidão, como se estivesse simplesmente corrigindo uma informação incorreta. Tenho um compromisso aqui, e vou honrá-lo. Havia agora pelo menos 8 pessoas assistindo. 3 hóspedes, 2 funcionários da recepção, um mensageiro perto da entrada. Um casal que havia acabado de sair do elevador e parou instintivamente ao perceber a tensão no ar. E Camila, que segurava uma caneta sem escrever nada há tempo suficiente para parecer estranho, os olhos indo e voltando entre os dois como quem assiste a algo que pressentiu que acabaria mal. Renato respirou fundo pelo nariz. Quando voltou a falar, a voz tinha descido mais um tom. Agora estava naquela frequência grave e controlada que é, muitas vezes, mais intimidadora do que o grito. Vou chamar a segurança. Pode chamar, Isadora disse. E foi isso. 2 palavras. Ditas sem hesitação, sem desafio performático, sem drama. Apenas a declaração objetiva de alguém que não se move. Renato ficou parado por um segundo que pareceu durar muito mais. Então virou-se, caminhou até o painel de comunicação interno perto do balcão e pressionou o botão com uma firmeza que queria comunicar decisão, mas que Camila, que estava a menos de 2 metros, conseguiu ler como irritação mal controlada. Marcos, preciso de você no lobby principal. Agora. Menos de 1 minuto depois, Marcos Diniz surgiu pela lateral. Era um homem de presença física considerável, de postura profissional, com o crachá do Grand Majestic preso ao peito. Ele avaliou a cena em menos de 3 segundos. O gerente com a mandíbula travada, a jovem parada no centro do lobby com a mochila nas costas e o envelope na mão, os olhares de todos os lados. E caminhou com passos medidos em direção a Isadora. Senhorita, ele disse, a voz firme, mas sem rispidez. O gerente está solicitando que a senhora se retire do estabelecimento. Tenho um compromisso aqui. Ela repetiu, desta vez olhando diretamente para Marcos, sem mágoa, sem raiva. Como quem explica algo a alguém que ainda pode entender. Marcos olhou para Renato. Renato fez um gesto breve com a cabeça. Senhorita, por favor, Marcos disse, e havia algo diferente no tom dele. Um grão de desconforto que não existia quando ele chegou. Não quero que isso se torne uma situação desnecessária. Também não quero, Isadora disse. E então, pela primeira vez desde que entrou, ela fechou os olhos por 1 segundo. Apenas 1 segundo. Como quem engole algo que dói. Quando abriu, havia uma decisão ali. Mas não vou embora sem entregar o que preciso entregar. Sai daqui agora. A voz de Renato explodiu no lobby como um trovão num dia sem nuvens. Não foi um pedido. Não foi uma advertência. Foi um grito, alto, cortante, daquele tipo que faz as pessoas nas proximidades se encolherem instintivamente, mesmo quem não é o alvo. O casal que havia saído do elevador recuou um passo. Uma criança perto dos sofás agarrou a mão da mãe. Camila, atrás do balcão, sentiu o próprio coração dar um tranco. Isadora não recuou. Ficou exatamente onde estava, como se os pés dela tivessem raízes que desciam pelo mármore polido e chegavam à fundação do prédio. O envelope amassado continuava em suas mãos. E os olhos dela, aqueles olhos que tinham aquela quietude estranha desde o começo, estavam fixos em Renato com uma expressão que ele claramente não esperava encontrar. Não havia medo ali. Havia algo que ele não conseguia nomear, e isso o perturbou mais do que qualquer resposta que ela pudesse ter dado. Saiba bem o que está fazendo, ela disse, a voz baixa, destinada apenas a ele.
Mas o silêncio que havia tomado o lobby era tão absoluto que chegou a todos os ouvidos ao redor. O que eu sei, Renato disse, se aproximando um passo, a mandíbula tensa. É que você entrou no meu hotel sem reserva, sem convite verificado, sem qualquer condição de estar aqui, e está me dizendo o que fazer. Isso não vai acontecer. Não estou dizendo o que fazer, ela respondeu. Estou te avisando. A palavra pendurou no ar. Avisando. Renato abriu a boca para responder, mas algum instinto que ainda funcionava sob toda aquela arrogância construída ao longo de anos, fez ele pausar por meio segundo. Havia algo na forma como ela havia dito aquilo. Não com ameaça, não com raiva. Com a objetividade tranquila de quem conhece um fato que o outro ainda não descobriu. Mas o orgulho foi mais rápido do que o instinto. Marcos, ele disse virando o rosto. Escolta ela para fora. Agora. Marcos se posicionou ao lado de Isadora, não a tocando, mas indicando claramente a direção da saída com o gesto do corpo. Isadora olhou para ele. Olhou para o elevador, tão perto, a apenas alguns metros. Olhou para o envelope nas próprias mãos. E então, fez algo que ninguém esperava. Ela sorriu. Não um sorriso de derrota. Não um sorriso de desafio. Era um sorriso pequeno, quase imperceptível. Daqueles que só aparecem no rosto de quem sabe algo que os outros ainda não sabem. Como quem aceita uma aposta com plena consciência de que vai ganhar. Ela se voltou na direção da saída e começou a caminhar. O lobby inteiro respirou, parte em alívio, parte em algo que não era exatamente alívio. Camila percebeu que estava com as mãos apertadas sobre o balcão, as articulações brancas. Não conseguia explicar por quê, mas havia uma sensação estranha pairando sobre tudo aquilo. A sensação de quem assiste uma peça e percebe, antes do intervalo, que o roteiro não vai para onde todos acham. Quando Isadora chegou à porta giratória, ela pausou. Sem se virar completamente de lado, onde apenas metade do rosto ficava visível para quem estava no interior do lobby, ela disse, com aquela voz baixa e precisa que cortava mais do que qualquer grito. O envelope que eu trouxe era para o senhor, Renato. Tinha documentos que o senhor precisava ver antes de amanhã. Uma pausa de 2 segundos, exata, cirúrgica. Mas tudo bem. Amanhã o senhor vai entender por que eu estava aqui. E saiu. A porta giratória a engoliu e a devolveu para a rua, para o mundo lá fora, para o ar que não cheirava a mármore e ar-condicionado caro. Renato ficou parado no centro do lobby. Em volta dele, as pessoas retomavam o que estavam fazendo, ou fingiam retomar postura restaurada, expressão restaurada, autoridade restaurada. Mas Camila o viu. Viu o exato momento em que ele olhou para a porta giratória que havia parado de girar, e uma sombra passou pelo rosto dele, rápida, quase invisível, como a sombra de uma nuvem num dia de sol que some antes que você possa ter certeza se existiu. Ele se virou, voltou para a sala de gerência e fechou a porta. E Camila ficou sozinha atrás do balcão, com o coração acelerado sem razão clara, olhando para a porta giratória e pensando numa coisa que não conseguia tirar da cabeça. Aquela mulher não saiu derrotada. Aquela mulher saiu esperando. E havia uma diferença enorme entre as duas coisas. Naquela noite, enquanto o Grand Majestic se preparava para mais uma noite de hóspedes e serviços impecáveis, um telefone tocou numa cobertura a 3 quarteirões de distância. Quem atendeu ouviu uma voz cansada do outro lado da linha. Uma voz que não tinha dormido direito em dias. Uma voz que havia atravessado distâncias que a maioria das pessoas nunca atravessaria. Mãe, Isadora disse. Fiz o que você pediu. Tentei entregar pessoalmente, ele não deixou. Houve uma pausa do outro lado. Quando a resposta veio, era a voz de uma mulher que havia construído um dos maiores grupos empresariais do país tijolo por tijolo, decisão por decisão, e que havia aprendido, ao longo de toda essa trajetória, que as maiores reviravoltas raramente anunciam sua chegada. Tudo bem, minha filha, disse doutora Helena Voss. Então amanhã ele vai descobrir do jeito mais difícil. Ninguém nasce sabendo o peso de um nome. Isadora Voss aprendeu o peso do dela da forma mais dura possível. Não num salão iluminado, não numa reunião de executivos, não num jantar de gala, onde os outros pronunciavam o sobrenome com aquela reverência discreta que as pessoas reservam para quem tem poder.
Ela aprendeu numa tarde comum, sentada numa mesa de refeitório improvisado no meio de uma região que não aparecia em nenhum mapa turístico, assistindo uma criança comer pela primeira vez em 3 dias. Naquele momento, o sobrenome Voss não significava nada. E foi exatamente aí que ela percebeu o quanto ele poderia significar. Tudo havia começado alguns anos antes, quando Isadora tomou a decisão que sua mãe chamou de imprudente, seu advogado chamou de irresponsável, e ela chamou de necessária: abrir mão temporariamente da posição que lhe era de direito no grupo Voss Empreendimentos. O conglomerado que a família havia construído ao longo de gerações e que controlava, entre outros empreendimentos, uma cadeia inteira de hotéis de luxo espalhados pelo país, incluindo o Grand Majestic, e partir. Não uma viagem, não um afastamento temporário. Uma ida real, sem data de volta definida, para trabalhar numa organização humanitária chamada Mãos Abertas, que atuava em regiões remotas onde o Estado chegava tarde demais e a miséria chegava cedo demais. Doutora, Helena Voss havia ficado em silêncio quando a filha anunciou a decisão. Um silêncio longo, daquele tipo que não é vazio, é denso, cheio de coisas que as palavras não conseguem carregar. E então disse, com a frieza objetiva que era sua marca registrada em reuniões de conselho e que ela nunca havia conseguido completamente desligar em casa: "Você tem consciência do que está deixando para trás?" "Tenho", Isadora respondeu. "É exatamente por isso que estou indo." Helena não tentou impedi-la, não porque concordasse, mas porque havia algo no olhar da filha naquele dia que ela reconheceu. Uma firmeza que havia visto no espelho décadas antes, quando ela mesma havia tomado uma decisão que todos ao redor chamaram de loucura e que havia se tornado a pedra fundamental de tudo que construiu depois. Você não segura uma pessoa assim. Você apenas espera e reza para que ela volte inteira. Isadora não voltou completamente inteira. A cicatriz na maçã do rosto esquerdo era a prova mais visível disso, resultado de um acidente num trajeto de terra batida, noite fechada, chuva torrencial, um veículo que derrapou e bateu numa barreira de pedra. Ela havia sido a única a sair andando. O motorista voluntário que a acompanhava passou semanas se recuperando. A cicatriz ficou como lembrança de tudo que aquela noite custou. Mas havia outras marcas que não apareciam em fotos. A forma como ela agora dormia, leve demais, acordando com qualquer som. A dificuldade de estar em espaços muito confortáveis sem sentir um desconforto difuso, quase culpa, difícil de nomear. A incapacidade de desperdiçar comida, qualquer comida. Pequenas mudanças que as pessoas ao redor não notariam, mas que ela carregava em cada gesto, em cada escolha, no próprio jeito de ocupar o espaço. Ela havia voltado diferente, e precisava que a mãe entendesse isso antes de qualquer conversa sobre o futuro. Foi por isso que, quando aterrou depois de tantas semanas fora, com o mesmo conjunto que usava há dias porque a mala havia ficado para trás no último trecho da viagem, ela foi diretamente ao Grand Majestic. Não para fazer check-in, não para exibir o sobrenome que abriria qualquer porta, mas porque a mãe estava hospedada ali temporariamente enquanto o apartamento principal passava por reformas e porque havia documentos urgentes que o Dr. Armando Feijó, o advogado da família, havia enviado e que precisavam chegar às mãos de Helena antes de uma reunião marcada para o dia seguinte. Simples, direto, uma entrega que havia se tornado, nas mãos de Renato Catani, algo completamente diferente. De volta ao hotel naquela mesma noite, Camila Rego não conseguia dormir. Ela ficou repassando a cena do lobby na cabeça com aquela insistência irritante que a memória tem quando registra algo que a intuição classificou como importante, mesmo que a razão ainda não saiba exatamente por quê. A jovem com a cicatriz, o envelope amassado, o sorriso na porta giratória. Amanhã o senhor vai entender por que eu estava aqui. Camila havia trabalhado no Grand Majestic tempo suficiente para desenvolver um instinto preciso sobre as pessoas que cruzavam aquelas portas. Era uma habilidade que a função de recepcionista aprimora com brutalidade. Você aprende a ler o que as pessoas não dizem, porque no mundo dos hotéis de luxo, o que não é dito é frequentemente mais importante do que o que é. E o que aquela jovem não havia dito era volumoso.
Ela não havia dito o nome, não havia dito com quem tinha o compromisso, não havia dito o que estava no envelope, não havia dito de onde vinha ou o que havia passado para chegar naquele estado. Mas havia algo na postura dela, algo na forma como ela havia enfrentado Renato sem recuar, sem chorar, sem implorar, que não combinava com alguém que simplesmente havia se perdido e entrado no hotel errado. Combinava com alguém que havia voltado para casa. O pensamento apareceu na cabeça de Camila com uma clareza desconcertante, e ela ficou olhando para o teto do quarto, tentando entender de onde havia vindo aquela impressão específica. Voltado para casa. Por que ela havia pensado nisso? Não havia nada no comportamento da jovem que sugerisse familiaridade com o ambiente. Ela não havia cumprimentado nenhum funcionário pelo nome, não havia se dirigido a nenhum setor específico com segurança, não havia demonstrado qualquer sinal de reconhecimento em relação ao espaço, mas havia andado por aquele lobby como se tivesse todo o direito de estar ali. E essa era uma diferença sutil, mas crucial. Na manhã seguinte, Camila chegou ao trabalho mais cedo do que o normal. Havia uma agitação diferente nos corredores de serviço. Aquele tipo específico de movimentação acelerada e sussurrada que precede algo importante. Funcionários trocando olhares, instruções sendo dadas em voz baixa. A equipe de limpeza dobrando a velocidade nos corredores do andar executivo. Camila abordou Flávia, colega de recepção que trabalhava no turno da madrugada, antes que ela fosse embora. O que está acontecendo? Flávia olhou para os lados antes de responder, com aquele jeito de quem tem uma informação grande demais para segurar, mas pequena o suficiente para ser saborosa. A cobertura do 12º foi reservada por inteiro, ontem à noite, em cima da hora. Por quem? Por um escritório de advocacia. Flávia fez uma pausa calculada. O Feijó em Associados. O nome não significou nada para Camila naquele momento. Ela apenas anotou mentalmente e foi para seu posto, com a sensação crescente de que o dia seria diferente. Ela não imaginava o quanto. Renato Catani chegou ao hotel naquela manhã com o passo firme de sempre, a expressão composta de sempre, a convicção inabalável de sempre de que tudo estava sob controle. Havia dormido bem. A situação do dia anterior estava encerrada. Uma estranha com roupas inadequadas havia tentado entrar no hotel, fora encaminhada para fora com eficiência. E o lobby havia voltado à normalidade em menos de 10 minutos. Exatamente como deveria ser. Era para isso que ele estava ali. Ele entrou na sala de gerência, colocou o café sobre a mesa, abriu o computador e encontrou o e-mail. Havia chegado às 23 horas da noite anterior. Horário incomum para comunicações do Grupo Voss Empreendimentos, a grupo controlador que controlava o Grand Majestic e toda a cadeia de hotéis a qual ele pertencia. Renato abriu com a desatenção de quem espera encontrar uma circular administrativa. O remetente era o Dr. Armando Feijó. O assunto era: visita de doutora Helena Voss, protocolo de recepção e confidencialidade. Renato começou a ler. Parou no 3º parágrafo. Releu o 2º parágrafo. Voltou ao início. A cada linha, a temperatura do ambiente parecia cair 1 grau. Era como ler num idioma familiar, mas com um significado que ia se revelando diferente do que você esperava a cada palavra. Uma sensação de solo se movendo debaixo dos pés, lenta e inexoravelmente. Doutora Helena Voss estava hospedada no Grand Majestic, na cobertura do 12º andar, e havia chegado acompanhada da filha, que havia tentado entregar pessoalmente, na tarde do dia anterior, documentos relativos à reunião de conselho prevista para aquela manhã. A filha, Isadora Voss. Renato ficou com os olhos parados na tela por alguns segundos, que se sentiram mais longos do que deveriam. Depois desceu mais uma linha e leu o trecho que o Dr. Armando Feijó havia destacado em negrito, o único trecho do e-mail inteiro formatado diferente dos demais, como se o advogado soubesse exatamente onde seria necessário chamar atenção. Informamos que a senhora Isadora Voss figura como herdeira direta e cotitular de 49% das ações do Grupo Voss Empreendimentos, incluindo participação integral na cadeia Grand Majestic.
Quaisquer situações que envolvam seu nome deverão ser tratadas com o mesmo protocolo de prioridade máxima reservado à doutora Helena Voss. O café esfriou na xícara. Renato não o tomou. No andar de cima, numa suíte simples reservada às pressas na noite anterior, Isadora estava sentada na beira da cama, com os olhos fixos na janela. Lá fora, a cidade acordava com a indiferença costumeira de quem não sabe das histórias que acontecem dentro dos prédios que compõem sua silhueta. Ela havia dormido pouco. Não por causa de Renato. O que havia acontecido no lobby não a perturbava da forma como perturbaria a maioria das pessoas. Perturbava por outra razão, mais funda, mais antiga. Porque aquele tipo de cena não era novo para ela. Não era a primeira vez que alguém olhava para a aparência dela e decidia, sem mais informações, o que ela valia. Não seria a última, mas havia algo diferente desta vez. Desta vez, as consequências não seriam apenas dela. Ela pegou o celular e releu a última mensagem da mãe, enviada de madrugada. A reunião começa às 10. Você precisa estar presente, não como minha filha, como co-titular. Isadora ficou olhando para aquelas palavras por um longo tempo. Então digitou a resposta. Estarei lá. Do jeito que sou. Enviou. Colocou o celular na mesinha. Olhou para o espelho na parede oposta. O reflexo de uma mulher com roupas desgastadas, cabelo solto, cicatriz visível e os olhos mais acordados do que o resto dela parecia estar. Amanhã havia chegado. E Renato Catani ainda não sabia o que estava prestes a descobrir. Amanhã chegou com uma claridade fria e precisa, daquele tipo que não perdoa nada. Renato Catani havia relido o e-mail 4 vezes. Não porque não houvesse entendido na primeira leitura. Havia entendido perfeitamente. Cada palavra, cada vírgula, cada trecho em negrito que o doutor Armando Feijó havia destacado com a precisão cirúrgica de quem sabe exatamente onde a lâmina precisa tocar para que o corte seja sentido. O problema não era a compreensão. O problema era a implicação. Isadora Voss, co-titular de 49% do grupo Voss Empreendimentos. A mulher que ele havia mandado embora aos gritos na tarde anterior, na frente de hóspedes, funcionários e qualquer pessoa que tivesse passado por aquele lobby no momento errado. Renato se levantou da cadeira, foi até a janela da sala de gerência e ficou olhando para o movimento lá fora com os braços cruzados e a mandíbula travada. Havia uma sensação específica naquele momento. Não era exatamente medo, porque Renato Catani havia construído toda uma identidade ao redor da convicção de que não sentia medo. Era algo adjacente ao medo. Algo que se instalava no peito como pressão. Como o peso de uma coisa que você empurrou para longe e que voltou com o dobro da velocidade. Ele havia cometido um erro. Não o tipo de erro que se resolve com um pedido de desculpas rápido e um upgrade de quarto. O tipo de erro que deixa rastro. O tipo que pessoas lembram. Pegou o telefone e discou para Túlio Saraiva. Túlio Saraiva era o diretor executivo do grupo Voss Empreendimentos. O homem que na prática operava a engrenagem que Helena Voss construíra. O intermediário entre a visão estratégica da fundadora e a realidade do dia a dia dos empreendimentos. Era conhecido nos corredores do grupo por duas coisas: uma competência administrativa fora do comum e uma lealdade que as pessoas ao redor sempre descreviam como inabalável, mas que Isadora, quando ainda circulava naquele mundo, havia aprendido a ler de outra forma. Lealdade que se inclina para onde o vento sopra mais forte não é lealdade, é cálculo. Quando o telefone tocou e Túlio viu o número de Renato na tela, ele atendeu no segundo toque. Eu já sei, disse, antes que Renato abrisse a boca. Pausa. Você já sabe, Renato repetiu. O Feijó me copiou no e-mail. A voz de Túlio tinha aquela textura de quem está ao mesmo tempo processando uma informação e calculando as possibilidades que ela abre. Você leu até o final? Li tudo. Então você sabe que a reunião de hoje não é uma reunião ordinária? O que isso significa? Houve uma pausa do outro lado que durou exatamente o tempo suficiente para comunicar que a resposta que viria a seguir havia sido escolhida com cuidado. Significa, Túlio disse devagar, que Isadora Voss não esteve ausente todos esses meses apenas por escolha pessoal. Há uma cláusula no acordo societário que Helena ativou. Se Isadora comparecer à reunião de conselho e confirmar sua posição como co-titular,
Ela assume participação ativa na gestão, não apenas no papel. Renato ficou em silêncio. E se ela não comparecer? Ele perguntou. Então a cláusula caduca. E Helena precisará tomar decisões sozinha que, pelo acordo, deveriam ser compartilhadas. Outra pausa, o que cria um problema jurídico considerável para o grupo. Renato entendeu. O envelope que Isadora havia tentado entregar não continha apenas documentos de rotina, continha a notificação formal da ativação dessa cláusula. Documentos que precisavam estar nas mãos certas antes da reunião. Documentos que ele havia, indiretamente, impedido de chegar ao destino. Fechou os olhos por um segundo. Túlio, ele disse, a voz mais baixa do que pretendia. Eu preciso que você... Renato. A interrupção foi gentil, mas absoluta. Cuide do seu andar. Eu cuido do meu. A ligação encerrou. No 12º andar, a cobertura que havia sido reservada na noite anterior estava silenciosa quando Isadora bateu na porta. Helena Voz abriu ela mesma, sem assistente, sem secretária, sem a camada de intermediários que normalmente cercava qualquer movimento dela. Apenas ela, numa manhã em que havia decidido, por razões que não havia explicado a ninguém, dispensar o protocolo. As duas mulheres se olharam. Não havia abraço imediato. Não havia o tipo de reunião efusiva que filmes constroem quando mãe e filha se reencontram depois de longa separação. Helena e Isadora não eram esse tipo de relação. Nunca haviam sido. E as duas haviam aprendido, cada uma à sua maneira e em momentos diferentes, que isso não significava menos amor. Significava um amor diferente, mais silencioso, mais difícil de ver, mas igualmente real. O que Helena fez foi olhar para o rosto da filha. Demorou no lugar onde a cicatriz estava. Isadora não desviou o olhar. Entre, Helena disse. A cobertura era ampla, com janelas que iam do chão ao teto e entregavam a cidade inteira como se fosse um presente que o hotel oferecia aos hóspedes que podiam pagar por ele. Helena havia montado uma pequena estação de trabalho improvisada numa mesa de jantar. Documentos organizados em pilhas precisas, um laptop aberto, 2 xícaras de café que haviam esfriado. Isadora deixou a mochila perto da porta e ficou de pé por um momento, olhando para o ambiente com aquela expressão que tinha se tornado permanente nela, a de quem está sempre, discretamente, calculando a distância entre o que vê e o que considera necessário. Você tentou entregar os documentos pessoalmente, Helena disse. Não era uma pergunta. Como você pediu? E ele te mandou embora, aos gritos. Helena não disse nada por um momento. Caminhou até a janela, colocou as mãos para trás, ficou olhando para a cidade com aquela postura reta que décadas de reuniões de alto nível haviam transformado em segunda natureza. Você está bem? Ela perguntou. E havia algo diferente nessa pergunta. Algo que não estava na voz de Helena durante negociações ou decisões estratégicas. Algo mais antigo, mais nu. Isadora considerou a pergunta com honestidade antes de responder. Estou inteira, ela disse. Não sei se é a mesma coisa. Helena se virou devagar. Olhou para a filha por um longo momento. Para as roupas desgastadas, para os olhos fundos de cansaço, para a cicatriz que ela ainda não havia conseguido olhar, sem que algo dentro do peito se contraísse. Eu precisava que você entregasse os documentos pessoalmente, ela disse, a voz mais baixa agora, porque queria que você voltasse por essa porta como quem tem direito de estar aqui. Não como minha filha, como você. Isadora ficou em silêncio. E em vez disso, Helena continuou, o gerente do meu próprio hotel te expulsou como se você fosse uma intrusa. Não é o seu hotel, mãe, Isadora disse. É o nosso. Aquela correção simples, dita sem drama, pousou no ar entre as duas, como algo que havia demorado tempo demais para ser dito. Helena ficou olhando para a filha, e pela primeira vez naquela manhã, talvez pela primeira vez em muito tempo, o rosto da mulher que havia construído um dos maiores grupos empresariais do país mostrou algo que ela raramente deixava aparecer: orgulho. Não o orgulho performático de quem exibe conquistas em reuniões. O orgulho silencioso e doído de uma mãe que viu a filha desaparecer durante longos meses para um lugar onde poderia ter morrido, e que voltou com cicatriz no rosto
E ainda assim, entrou por aquela porta com a coluna ereta. Precisa tomar banho, Helena disse. Tenho roupas aqui. Não vou mudar nada, Isadora respondeu com gentileza, mas sem espaço para negociação. Helena levantou uma sobrancelha. Vai entrar numa reunião de conselho assim? Vou entrar como voltei. Isadora encontrou os olhos da mãe. Se as pessoas ao redor da mesa precisam me ver arrumada para me levar a sério, então o problema não é minha roupa. Silêncio. E então, Helena Voss, a mulher que havia construído impérios, cruzado salas cheias de homens que não acreditavam que ela deveria estar lá, tomado decisões que mudaram trajetórias de centenas de funcionários sem piscar, virou-se de volta para a janela para que a filha não visse o que havia acontecido com o seu rosto. Lá embaixo, Camila estava atrás do balcão quando os viu chegarem. Primeiro a doutora. Helena Voss. Ela reconheceu porque havia sido orientada na véspera, de última hora, sobre o protocolo para hóspedes do nível máximo de prioridade. Uma mulher de presença serena e absoluta, que atravessou o lobby sem apressar o passo, sem olhar para os lados, sem precisar de nada para ocupar o espaço, além de simplesmente estar nele. E ao lado dela, meio passo atrás, mas de forma alguma diminuída por isso, a jovem da tarde anterior. As mesmas roupas, a mesma mochila, a mesma cicatriz e o mesmo porte. Camila sentiu algo se encaixar no peito com um clique silencioso. Aquela sensação específica de quando uma intuição que você havia descartado como improvável se revela não apenas possível, mas inevitável. Voltado para casa, ela havia pensado na noite anterior. Havia acertado. Alguns funcionários que estavam no lobby naquele momento reconheceram Helena Voss pelos protocolos da véspera e se posicionaram com a discrição treinada que o Grand Majestic exigia. Mas os olhos de mais de uma pessoa foram inevitavelmente para a jovem ao lado dela, para a contradição ambulante entre a aparência desgastada e a companhia que mantinha, entre as roupas manchadas de viagem e a coluna que não se curvava. Renato saiu da sala de gerência no momento em que as duas atravessavam o lobby. Camila observou. Ela não saberia descrever depois com precisão o que havia acontecido no rosto de Renato Catani naquele instante. Era difícil nomear porque envolvia camadas demais acontecendo ao mesmo tempo. O reconhecimento, a compreensão, o cálculo e, por baixo de tudo isso, algo que ela havia visto poucas vezes na vida de pessoas acostumadas ao poder. A percepção de que o chão havia se movido e de que não havia como desfazer o passo que havia sido dado. Isadora ouviu. Parou. As duas mulheres pararam. Helena Voss pousou os olhos em Renato com a expressão específica de quem ainda não decidiu o que fazer com uma informação, mas que já sabe que vai fazer algo. Era um olhar que não precisava de palavras para comunicar seu peso. Renato abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Doutora Voss, ele disse, e a voz havia perdido toda a textura de autoridade que definia seu jeito de falar. Havia sido substituída por algo mais fino, mais cuidadoso. Seja muito bem-vinda. Qualquer coisa que a senhora precisar. Obrigada, Helena disse, com uma brevidade que encerrava qualquer possibilidade de conversa. Ela retomou o passo. Isadora ficou parada por um segundo a mais. Olhou para Renato. Não havia triunfo naquele olhar. Não havia raiva. Era algo mais difícil de suportar do que as duas coisas juntas. Era a quietude de quem não precisa dizer nada porque os fatos já disseram tudo o que havia para ser dito. Então ela seguiu a mãe em direção à sala de reuniões. A sala de reuniões do Grand Majestic ocupava metade do andar executivo e havia sido projetada para comunicar permanência. A mesa oval de madeira escura, as cadeiras altas, os painéis nas paredes que misturavam vidro e material nobre numa composição que dizia, sem precisar de palavras, que decisões importantes eram tomadas ali. Havia 6 pessoas já sentadas quando Helena e Isadora entraram. O doutor Armando Feijó estava no canto direito da mesa. Um homem de cabelos completamente brancos e expressão que raramente mudava, independentemente do que estivesse acontecendo ao redor. Ele ergueu os olhos quando Isadora entrou. E algo que poderia ter sido alívio passou pelo rosto dele antes de retornar à neutralidade habitual. Túlio Saraiva estava na cabeceira oposta à de Helena. Ele era exatamente o que Isadora havia esperado encontrar. Um homem de meia idade, bem vestido,
de postura composta e sorriso profissional, que chegava ao rosto um segundo antes do que deveria, o que tornava difícil saber se era genuíno ou calculado. Provavelmente, eram as duas coisas dependendo do momento. Quando Isadora entrou, os olhos de Túlio foram direto para ela. Não para as roupas, não para a cicatriz, para o envelope que ela ainda segurava na mão. O mesmo envelope amassado da tarde anterior, que havia sobrevivido a noite inteira e que ela havia se recusado a soltar. Algo mudou na expressão de Túlio. Rápido demais para ter certeza, lento demais para ser ignorado. Isadora notou, guardou. Helena tomou seu lugar na cabeceira principal sem cerimônias. Isadora sentou ao lado dela. A cadeira que havia ficado vazia, como se soubesse que seria ocupada. O doutor Feijó abriu a reunião com a formalidade precisa de quem conhece o peso de cada palavra que está prestes a pronunciar. Esta reunião foi convocada para confirmar a ativação da cláusula 7 do Acordo Societário do Grupo Voz Empreendimentos, que prevê a entrada formal de Isadora Voz como cogestora ativa do grupo. Ele fez uma pausa e olhou para cada rosto ao redor da mesa antes de continuar. Para que a cláusula seja ativada, é necessária a entrega formal dos documentos de notificação e a presença física da cotitular na reunião de conselho. Ambas as condições foram... Ele olhou brevemente para Isadora. Cumpridas. Túlio Saraiva abriu as mãos sobre a mesa. Com todo o respeito, Armando, ele disse, a voz medida. Houve uma irregularidade no processo de entrega dos documentos. A notificação formal não foi recebida dentro do prazo estabelecido pelo acordo, o que significa que, tecnicamente, a cláusula pode ser contestada. O silêncio que se instalou na sala tinha uma textura diferente do silêncio comum. Era o silêncio de pessoas que sabem que algo importante está prestes a ser decidido e que estão, cada uma à sua maneira, calculando o que essa decisão significa para elas. Isadora colocou o envelope sobre a mesa. Abriu devagar. Retirou os documentos com cuidado. Folhas que haviam sobrevivido a uma viagem longa, a uma expulsão humilhante, a uma noite numa suíte reservada em cima da hora, e os deslizou pela superfície polida da mesa na direção do Dr. Feijó. Os documentos estavam comigo ontem à tarde. Ela disse, a voz clara e precisa como uma linha reta. Tentei entregá-los aqui, neste prédio, a tempo. Fui impedida pelo gerente deste hotel. Uma pausa de 2 segundos. Um gerente que, pelo que entendo, responde a este conselho. O peso daquela frase pousou sobre cada pessoa na sala de forma diferente. Feijó examinou os documentos com a atenção meticulosa de quem precisa ter certeza antes de falar. Túlio manteve a expressão composta, mas Isadora viu claramente, o momento em que os dedos dele, pousados sobre a mesa, pressionaram 1 milímetro a mais contra a madeira. Um gesto pequeníssimo, quase invisível, quase. Os documentos estão completos, Feijó disse, erguendo os olhos. E a tentativa de entrega dentro do prazo está registrada. Ele olhou para Túlio. A contestação não tem respaldo. Túlio Saraiva ficou em silêncio por um momento. Depois sorriu. E foi esse sorriso, aquele sorriso que chegava ao rosto um segundo antes do que deveria, que fez Isadora entender, com uma clareza que fez o estômago se contrair, que aquilo não havia sido apenas uma objeção procedimental. Havia sido um teste. Túlio havia querido ver se ela recuaria. Havia querido ver se, depois de tudo que havia passado, a viagem, o cansaço, a humilhação no lobby, a noite mal dormida, ela ainda teria em pé a firmeza necessária para sentar naquela cadeira e não sair dela. E acabara de descobrir a resposta. Bem-vinda de volta, Isadora, ele disse. E havia algo naquele bem-vinda que não era boas-vindas de forma alguma. Era o reconhecimento de um adversário. Isadora o olhou nos olhos por um momento longo o suficiente para que a mensagem chegasse. Eu sei o que você é. Depois virou o rosto para a pauta da reunião e disse com aquela voz baixa e precisa que Camila havia ouvido no lobby na tarde anterior e não havia conseguido tirar da cabeça. Podemos começar. Algumas verdades não chegam como trovão. Chegam como água, devagar, silenciosas, infiltrando-se pelas frestas que você nem sabia que existiam, até que um dia você olha para baixo
e percebe que o chão onde estava pisando não é mais sólido, que nunca foi. Isadora aprendeu isso anos antes, quando ainda acreditava que os problemas tinham sempre um rosto visível, que a ameaça chegava pela porta da frente, com barulho suficiente para você se preparar. Havia aprendido da forma mais difícil que as ameaças mais perigosas chegam sorrindo. A reunião de conselho havia durado horas. Não havia sido um encontro de rotina. Cada item da pauta carregava um peso específico, e Isadora havia percebido, bem antes da metade, que aquela reunião havia sido montada com uma arquitetura cuidadosa. A ordem dos temas, a forma como certas informações eram apresentadas, os números que apareciam antes de outros números, havia uma lógica subjacente que não era imediatamente óbvia, mas que ela foi lendo com a paciência de quem aprendeu, em meses de trabalho em campo, que o que não é dito importa tanto quanto o que é. Túlio Saraiva havia conduzido a maior parte da apresentação com a fluência de quem conhece o material de cor. Era preciso admitir, e Isadora admitia, porque honestidade era uma das poucas coisas que ela não havia deixado para trás na viagem, que ele era extraordinariamente competente. Cada número na ponta da língua, cada projeção fundamentada, cada resposta chegando antes que a pergunta terminasse. Mas havia um setor que ele havia apresentado com uma velocidade levemente diferente dos outros. Levemente, quase imperceptível. O setor de aquisições. Isadora havia anotado mentalmente e não havia dito nada. Não ainda. Quando a reunião encerrou e os membros do conselho foram saindo em conversas paralelas, Isadora ficou para trás. O Dr. Armando Feijó também ficou. Era um homem que havia aprendido, ao longo de décadas de advocacia para famílias com património e segredos em proporções semelhantes, que as conversas mais importantes raramente acontecem durante as reuniões. Acontecem depois, quando as gravatas são afrouxadas e as máscaras pesam mais do que deveriam. Ele se sentou ao lado de Isadora enquanto os últimos conselheiros saíam pela porta. "Você notou", ele disse. Não era pergunta. "O setor de aquisições", ela respondeu. Feijó abriu uma pasta fina que havia mantido fechada durante toda a reunião. Retirou 3 folhas grampeadas e as colocou sobre a mesa na direção dela. "Recebi isso há 10 dias", ele disse. "Não mostrei à sua mãe ainda. Precisava que você voltasse primeiro." Isadora pegou as folhas. Leu. Releu o segundo parágrafo. Havia um contrato de aquisição, preliminar, ainda em fase de negociação, referente a um conjunto de terrenos numa região específica onde o Grupo Voz possuía projetos de expansão previstos para os próximos anos. Uma negociação que, pelo que os documentos indicavam, havia sido iniciada há alguns meses, justamente durante o período em que Isadora estava fora e a cláusula societária ainda não havia sido ativada. O comprador, formalizado através de uma empresa intermediária com nome fictício, era um grupo controlador cujo rastro societário levava, depois de 2 ou 3 camadas de documentação, a um único nome: Túlio Saraiva. Isadora ficou com os olhos parados naquele nome por um momento. Não havia surpresa. Havia, na verdade, a sensação específica de quando uma suspeita que você cultivou em silêncio finalmente encontra o documento que a transforma em fato. Uma sensação que não é boa nem ruim, é só pesada. Ele estava comprando terrenos que o grupo pretendia adquirir. Ela disse devagar, organizando em voz alta o que havia lido, com antecedência, usando uma empresa que não tem ligação aparente com ele. E revendendo para o grupo, Feijó completou, a um valor consideravelmente superior ao que pagou, usando o próprio acesso às informações internas para saber onde e quando o grupo se movimentaria. Durante meses nos quais nenhuma outra voz cogestora estava ativa para questionar as aprovações. O silêncio que se instalou entre os dois tinha a textura específica das coisas que não podem ser desfeitas, apenas enfrentadas. "Minha mãe sabe?" Isadora perguntou. "Sua mãe confia em Túlio há muitos anos." Feijó disse, com o cuidado de quem escolhe as palavras, sabendo que cada uma vai pousar de forma diferente. Ele foi fundamental na construção do grupo durante uma fase muito difícil. Essa confiança é real. E é exatamente o que ele usou. Isadora dobrou as folhas com cuidado e as guardou. Ficou em silêncio por um momento longo. "Quanto tempo você acha que isso está acontecendo?"
Ela perguntou. Feijó ajustou os óculos. O suficiente para que o valor desviado seja considerável. Pausa. E o suficiente para que ele tenha se tornado muito bom em não deixar rastros fáceis. Isadora assentiu devagar. Havia uma parte dela que queria ir diretamente até a mãe naquele momento, subir os andares, bater na porta da cobertura, colocar os documentos sobre a mesa e dizer tudo de uma vez. Havia uma urgência que pulsava por baixo de tudo, insistente. Mas ela havia passado meses em lugares onde agir rápido demais custava mais do que agir tarde. Onde a diferença entre resolver um problema e criar 3 problemas piores era frequentemente a capacidade de esperar o momento certo. Preciso de mais, ela disse. Preciso de tudo que você tem. E preciso saber se há mais pessoas envolvidas. Feijó a olhou por um instante com a expressão de quem estava avaliando algo que havia começado a avaliar bem antes dessa conversa. Eu esperava que você dissesse isso, ele respondeu. Enquanto isso, em outro andar do mesmo hotel, Renato Catani estava tendo o pior dia da sua carreira. Não havia sido chamado para a reunião de conselho, o que, em si, não era incomum. Sua função era operacional, não estratégica. Mas havia algo diferente na forma como os corredores executivos haviam se movimentado naquela manhã. Uma agitação que chegava até os andares de baixo em forma de sussurros e olhares trocados entre os funcionários que transitavam entre os setores. Camila havia percebido tudo. Ela tinha essa capacidade, desenvolvida ao longo de tempo suficiente atrás de um balcão de recepção, de absorver o ambiente como uma esponja sem parecer que estava prestando atenção. E o que ela havia absorvido naquela manhã era considerável. Havia visto Túlio Saraiva sair da sala de reuniões com aquele sorriso no rosto que chegava 1 segundo antes do que deveria. Havia visto o Dr. Feijó sair por último, carregando a pasta que havia mantido fechada durante todo o tempo. Havia visto Helena Voss atravessar o lobby com a postura reta de sempre, mas com algo diferente nos olhos. Não preocupação, exatamente, mas como uma resolução que havia se cristalizado. E havia visto Isadora, que havia saído da sala de reuniões por último, parado no corredor por um momento e olhado ao redor com aquela expressão que Camila já havia começado a reconhecer. A expressão de quem está vendo mais do que as outras pessoas veem e arquivando tudo com uma precisão silenciosa. Os olhos de Isadora haviam encontrado os de Camila por um breve segundo. E havia algo naquele olhar, um reconhecimento talvez de alguém que havia testemunhado o início de tudo, que fez Camila sentir que, sem ter feito nada além de observar, ela havia se tornado parte de uma história muito maior do que imaginava. Renato bateu na porta da cobertura no final da tarde. Havia passado o dia inteiro construindo aquele momento na cabeça. As palavras certas, o tom adequado, a quantidade precisa de humildade que comunicasse arrependimento sem destruir completamente a autoridade que ainda precisava manter para continuar exercendo sua função. Havia ensaiado, havia descartado, havia reensaiado. Helena Voss abriu a porta ela mesma, como havia feito pela manhã. Olhou para ele. Doutora Voss, ele começou, a voz no tom que havia escolhido. Vim pessoalmente porque o que aconteceu ontem foi... Eu sei o que aconteceu, Helena disse. Não havia raiva na voz dela. Havia algo que para Renato foi de alguma forma mais difícil de suportar do que a raiva. Havia uma frieza objetiva, o tipo de temperatura emocional que existe quando uma pessoa já processou completamente o que aconteceu e tomou suas decisões a respeito. E o que sobra é apenas a comunicação do resultado. Minha filha tentou entregar documentos urgentes neste hotel, Helena continuou. E foi tratada de uma forma que eu não vou descrever em detalhes porque você estava lá e sabe exatamente o que aconteceu. Uma pausa. O que eu preciso saber de você, Renato, é uma coisa simples. O que você viu quando ela entrou? A pergunta pousou sobre ele de uma forma que ele não havia antecipado. O que você viu quando ela entrou? Não por que você agiu assim, não o que você estava pensando, mas o que ele havia visto. Renato ficou em silêncio por um momento que durou tempo demais. Vi alguém que não parecia corresponder ao padrão do estabelecimento, ele disse finalmente. Exatamente, Helena respondeu. E havia naquela única palavra uma densidade que foi entrando por ele devagar, como água por fresta.
A confirmação de que ele havia dito a coisa mais honesta e, ao mesmo tempo, a mais condenatória que poderia ter dito. Não havia uma justificativa operacional. Havia um julgamento, rápido, automático, sem base em nada além da aparência. Minha filha passou meses num trabalho voluntário em condições que a maioria das pessoas não aguentaria uma semana, Helena disse, a voz ainda naquela temperatura fria e precisa. Ela voltou com uma cicatriz no rosto e roupas que não eram adequadas para este lobby, porque sua mala havia ficado para trás no último trecho de uma viagem longa e difícil. Ela veio direto aqui porque eu pedi, porque havia urgência. E você a tratou como se a aparência dela fosse o único dado relevante sobre quem ela era. Renato não disse nada, porque não havia nada a dizer. Não vim pedir demissão de você hoje, Helena continuou. Vim dizer que essa decisão ainda não foi tomada, mas ela será tomada. E vai depender muito de como os próximos dias se desenvolverem. Renato assentiu uma vez, com a rigidez de quem ainda está tentando manter alguma compostura sobre um chão que não é mais firme. Pode ir, Helena disse. Ele foi. Naquela noite, Isadora ficou sentada à mesa da cobertura com os documentos que Feijó havia lhe entregado espalhados à frente. Helena estava ao lado dela. E havia sido Isadora quem havia contado tudo, com a mesma calma objetiva com que havia entrado no lobby na tarde anterior, porque havia aprendido que certas verdades precisam ser ditas inteiras, de uma vez, sem amenizar os ângulos. Helena havia ouvido tudo sem interromper. Quando Isadora terminou, ficou em silêncio por um longo momento. Depois disse uma coisa que Isadora não esqueceria. Sabe o que me dói mais nisto tudo? Helena perguntou, os olhos fixos nos documentos sobre a mesa. Não é o dinheiro, não é a traição profissional. Ela ergueu os olhos para a filha. É que enquanto eu confiava nele, eu poderia ter prestado mais atenção em você. O ar na sala ficou diferente. Isadora olhou para a mãe, para os cabelos que tinham mais branco do que a última vez que as duas haviam estado naquela proximidade, para as mãos que seguravam os documentos com uma firmeza que escondia, mas não completamente, um tremor que não era físico. Mãe, ela disse, a voz saindo mais baixa do que pretendia. Eu sei, Helena respondeu. Eu sei. E pela primeira vez desde que Isadora havia voltado, desde a porta giratória, desde a cicatriz, desde o envelope amassado, desde tudo, as duas ficaram em silêncio ao mesmo tempo, lado a lado, sem que nenhuma precisasse de mais palavras. Porque algumas coisas pesadas demais para carregar sozinha ficam exatamente do tamanho certo quando duas pessoas as carregam juntas. Há um momento específico antes de qualquer confronto verdadeiro. Não é o momento do grito, nem o momento da acusação, nem o momento em que as verdades finalmente saem pela boca de quem as carregou por tempo demais. É o momento anterior a tudo isso, silencioso, tenso, invisível para quem está do lado de fora, quando uma pessoa decide, com toda a clareza que a dor e a raiva permitem, exatamente como vai agir. Isadora havia passado a noite inteira nesse momento. Não havia dormido. Não havia tentado. Havia ficado sentada à mesa da cobertura com os documentos que Feijó lhe entregara, um bloco de notas à esquerda e uma xícara de chá que esfriara horas antes à direita, construindo uma linha do tempo com a precisão metódica que os meses em campo haviam aprimorado nela. A capacidade de organizar o caos em sequência, de encontrar a estrutura por baixo da confusão, de separar o que importa do que apenas parece importante. O esquema de Túlio Saraiva não havia nascido da noite para o dia. Quanto mais ela analisava os documentos, mais conseguia ver a arquitetura por trás de tudo, as camadas de empresas intermediárias, cada uma existindo apenas tempo suficiente para realizar uma transação antes de ser encerrada ou dormente, os nomes que apareciam e desapareciam da documentação, como peças num tabuleiro movidas por uma mão que sabia exatamente onde cada uma precisava estar. Não era a obra de um homem agindo por impulso. Era a obra de alguém que havia planejado durante tempo suficiente para acreditar que era seguro, que havia construído distância suficiente entre o próprio nome e os atos para se sentir intocável, que havia esperado, com a paciência calculada de quem conhece o funcionamento interno de uma organização melhor do que qualquer auditoria externa poderia revelar,
Pelo momento em que nenhuma outra voz estivesse ativa para questionar o que estava sendo feito. O momento em que Isadora havia partido. Ela fechou os olhos por um segundo. Não de culpa. Havia feito as pazes com essa parte difícil da história. A missão havia sido necessária. A escolha havia sido real. Mas havia uma dor específica em perceber que sua ausência havia sido usada. Que alguém havia olhado para o espaço que ela deixou e visto não uma perda, mas uma oportunidade. Abriu os olhos, pegou o bloco de notas, escreveu um nome no centro da página e começou a traçar linhas. De manhã cedo, antes que o hotel acordasse completamente, Camila chegou ao seu turno e encontrou uma mensagem no sistema interno direcionada à recepção. Protocolo de atendimento especial para a suíte do 12º, solicitando que qualquer comunicação para os hóspedes daquele andar fosse tratada exclusivamente por ela. A solicitação havia sido feita às 4 da manhã, pelo nome de Isadora Voss. Camila ficou olhando para a tela por um momento. Depois respirou fundo, ajustou o crachá e assumiu o posto com a sensação de quem recebeu uma responsabilidade sem que ninguém explicasse exatamente o que ela envolvia. Menos de uma hora depois, o telefone da recepção tocou. Camila, disse a voz do outro lado, direta, sem preâmbulo. Vai chegar um homem esta manhã pedindo para falar com a doutora Helena Voss. Nome dele é Túlio Saraiva. Você vai dizer que a doutora Voss está indisponível e que qualquer comunicação deve ser encaminhada ao doutor Feijó. Entendido, Camila respondeu. E havia algo na própria resposta que a surpreendeu. A ausência de hesitação, a naturalidade com que ela havia aceitado aquela instrução de uma mulher que há 2 dias havia sido expulsa daquele mesmo hotel. Obrigada, Isadora disse. E então, depois de uma pausa breve, você esteve lá ontem, no lobby. Estive, Camila confirmou. Eu sei que viu tudo. Outra pausa. Obrigada por não ter desviado o olhar. A ligação encerrou. Camila ficou com o telefone na mão por um segundo a mais, com a sensação estranha e inesperada de que aquele obrigado havia pesado mais do que qualquer elogio que havia recebido em anos de trabalho naquele hotel. Túlio Saraiva chegou ao Grand Majestic às 9 da manhã. Pontual. Impecável. Com o sorriso profissional no rosto e a pasta de couro na mão, que era uma extensão tão constante de sua figura, que os funcionários do grupo raramente o imaginavam sem ela. Ele atravessou o lobby com o passo seguro de alguém que havia atravessado aquele mesmo espaço centenas de vezes e que esperava que a 100ª vez fosse exatamente igual às anteriores. Camila o recebeu antes que ele chegasse ao elevador. Bom dia, Sr. Saraiva. A doutora Voss está indisponível esta manhã. Qualquer comunicação deve ser encaminhada ao Dr. Feijó. Túlio parou. O sorriso não saiu, mas algo por baixo dele mudou. Uma tensão sutil que percorreu a mandíbula e desapareceu antes que qualquer pessoa menos atenta pudesse capturar. Indisponível, ele repetiu. Sim, senhor. Eu tinha um compromisso agendado. Não consta nenhum compromisso no sistema para esta manhã, senhor. Camila manteve a voz exatamente no tom correto. Profissional, sem hostilidade, sem espaço para negociação. Se quiser, posso encaminhar uma mensagem ao Dr. Feijó informando que o senhor esteve aqui. O silêncio durou 4 segundos. Camila os contou. Não será necessário, Túlio disse. Fez meia volta e saiu com o mesmo passo seguro com que havia entrado, mas Camila notou, registrou e arquivou que ele havia olhado para o elevador uma fração de segundo antes de virar. Como quem avalia uma alternativa e decide que o momento ainda não é esse. No mesmo instante, 2 andares acima, Isadora estava numa ligação com o Dr. Feijó. Ele veio, ela disse quando o sistema interno confirmou a saída de Túlio pelo lobby. Como esperado, Feijó respondeu. Ele precisava saber até onde você havia chegado antes de decidir o próximo movimento. E agora ele sabe que chegamos longe o suficiente para bloquear o acesso. O que significa que ele vai acelerar. Isadora sentiu para si mesma. Era esse o ponto de inflexão. O momento em que um esquema que havia funcionado na sombra precisava escolher entre recuar ou avançar, e no qual a escolha revelava mais sobre a pessoa do que todos os documentos anteriores juntos. Armando, ela disse. O contrato de aquisição intermediária. Ainda está em fase de negociação ou já foi concluído?
A última transação foi concluída há 3 semanas. Mas há uma nova negociação em andamento. Terrenos na região norte, onde o grupo tem expansão prevista para o próximo ciclo. Ainda não assinada. Não, mas a aprovação interna foi dada. Por Túlio. Sem passar pelo conselho. Sem passar pelo conselho. Isadora fechou o bloco de notas. Ficou em silêncio por um momento que Feijó respeitou, com a sabedoria de quem sabe que certas pausas não devem ser interrompidas. Se conseguirmos suspender essa aprovação antes que o contrato seja assinado, ela disse devagar, o rastro fica visível sem que possamos ser acusados de interferência retroativa. É uma irregularidade ativa, documentável, incontestável. Exatamente o que eu estava esperando que você dissesse, Feijó respondeu. Mas há um problema. Qual? Para suspender a aprovação formalmente, precisamos de uma resolução coassinada por você e por Helena. O que significa que sua mãe precisa ser informada de tudo hoje, com detalhes, sem amenizar. Isadora ficou em silêncio. Não porque não soubesse disso, mas porque havia uma parte daquela conversa, a parte que envolvia olhar nos olhos da mãe e desmontar a confiança que ela havia depositado num homem durante anos, que não seria fácil. Não para Helena, que raramente demonstrava o que sentia, mas que Isadora conhecia bem o suficiente para saber que a capacidade de não demonstrar nunca foi a mesma coisa que não sentir. Ela precisa ouvir de mim, Isadora disse. Concordo. Helena Voss estava na varanda da cobertura quando a filha entrou. O café da manhã havia chegado e estava sobre a mesa intocado, uma das poucas formas que Helena tinha de revelar, inadvertidamente, que estava preocupada. Ela não esquecia o café quando estava bem. Isadora se sentou à mesa. Colocou os documentos organizados à frente da mãe sem dizer nada primeiro. Deixou que Helena os pegasse, os olhasse, começasse a ler. Helena leu devagar. Não havia nada de apressado no jeito como ela virava cada página. Havia naquela lentidão, ao contrário, a disciplina de quem sabe que algumas informações precisam ser processadas corretamente antes de qualquer reação. Que a primeira emoção que chega nem sempre é a que deve guiar a decisão. Isadora a observou. Viu o momento em que a mãe chegou à página com o nome de Túlio como beneficiário final da cadeia societária. Viu a pausa. Viu a forma como os dedos pressionaram levemente a borda do papel. Viu o único sinal que Helena Voss permitia que escapasse quando algo a atingia de verdade. Um movimento quase imperceptível da musculatura ao redor dos olhos, como quem absorve um impacto. Depois Helena virou a página e continuou lendo. Quando terminou, colocou os documentos sobre a mesa com o mesmo cuidado com que os havia pegado. Ficou olhando para a xícara de café intocada por um momento longo. Quanto tempo? Ela disse. Não como pergunta, como constatação. Feijó acredita que pelo menos desde que eu parti, Isadora respondeu. Possivelmente antes, mas sem documentação suficiente para provar. Helena assentiu uma vez. Devagar. Eu o contratei, ela disse. Estive ao lado dele em decisões que construíram este grupo. Confiei no julgamento dele em momentos em que precisava confiar em alguém. Uma pausa. E ele usou cada um desses momentos para construir o próprio caminho às minhas custas. Havia uma dor naquelas palavras que não era raiva. Era o tipo de dor mais difícil. A que não vem de inimigos, mas de quem você escolheu. A traição que dói mais fundo não é a de quem você sempre desconfiou. É a de quem você decidiu conscientemente merecer sua confiança. Isadora ficou em silêncio. Não havia palavras que tornassem aquilo menor. E ela havia aprendido, em meses de estar ao lado de pessoas em situações que não tinham conserto fácil, que às vezes a coisa mais honesta que se pode oferecer a alguém é simplesmente não tentar consertar o que eles estão sentindo. Depois de um tempo, Helena ergueu os olhos. E o que Isadora viu ali não era a mulher quebrada que uma notícia assim poderia produzir. Era algo diferente, mais fundo, mais sólido, mais antigo do que qualquer mágoa. Era a mesma coisa que Isadora havia herdado sem saber, que havia carregado pelo mundo sem entender completamente de onde vinha, que havia mantido a coluna ereta no lobby de um hotel, enquanto alguém gritava para ela sair. Era a decisão de não cair. O que precisamos para suspender aquela aprovação? Helena perguntou. Uma resolução coassinada pelas duas.
Feijó já preparou o documento. Quando? Hoje, antes que Túlio perceba que o caminho está fechado. Helena se levantou da cadeira com aquela postura reta que não era postura de arrogância. Era a postura de alguém que havia aprendido, da forma mais dura, que o corpo precisa liderar quando a mente ainda está processando. Então vamos, ela disse. Naquela tarde, enquanto Helena e Isadora assinavam a resolução na presença do Dr. Feijó, Túlio Saraiva estava no seu escritório a alguns quarteirões de distância, tentando contato com a empresa intermediária responsável pela nova negociação de terrenos. O número não atendeu. Tentou novamente. Nada. Enviou uma mensagem. Sem resposta. Abriu o sistema interno do grupo para verificar o status da aprovação que havia dado semanas antes. E encontrou, no lugar onde deveria estar o avanço do processo, uma única linha em vermelho. Aprovação suspensa por resolução coassinada das titulares. Processo encaminhado para a auditoria interna. Túlio ficou olhando para a tela. O sorriso que chegava um segundo antes do que deveria não apareceu desta vez. Nenhum sorriso apareceu. Havia apenas um homem sozinho num escritório silencioso, olhando para uma tela que dizia, sem rodeios, que o chão que ele havia construído ao longo de tanto tempo havia encontrado, finalmente, o peso certo para ceder. Há coisas que o tempo não resolve. Ele cobre às vezes. Ele afasta, em alguns casos. Mas resolver, no sentido verdadeiro de tirar o peso, de fechar o que ficou aberto, de devolver à pessoa aquilo que foi tirado dela, isso o tempo não faz sozinho. Para isso, é preciso que alguém decida agir. Isadora havia decidido. E quando Isadora Voz decidia alguma coisa, havia uma qualidade específica nessa decisão. Não a pressa impulsiva de quem age por raiva, mas a firmeza tranquila de quem age porque é necessário, porque é certo, porque há pessoas que dependem de que seja feito, mesmo que nunca saibam que foi feito por ela. Havia aprendido isso numa região distante, numa tarde em que o calor era pesado demais e os recursos eram leves demais, quando uma das coordenadoras da Mãos Abertas, uma mulher de cabelos grisalhos e mãos que pareciam ter carregado o mundo por décadas, havia olhado para ela e dito algo que ficou gravado com a precisão de uma inscrição. Você não precisa ser aplaudida para ter feito a coisa certa. Às vezes, a coisa certa acontece em silêncio, e o silêncio é suficiente. Isadora havia carregado aquela frase pelos meses seguintes. Havia carregado pelo acidente. Havia carregado pela cicatriz. Havia carregado pelo lobby de um hotel, onde um homem gritou para ela sair como se ela não tivesse nenhum direito de estar ali. E estava carregando agora, enquanto descia pelo elevador do Grand Majestic, com a mãe ao lado, e o Dr. Feijó 2 passos atrás, em direção à sala onde Túlio Saraiva havia sido convocado para uma reunião que ele ainda não sabia que seria diferente de todas as outras. A convocação havia chegado pelo sistema interno do grupo, formal, direta, assinada pelas 2 titulares, sem explicação de pauta, sem tom de urgência artificial. Apenas a notificação objetiva de hora e local, que era em si mesma uma mensagem para quem soubesse ler. Túlio soube. Ele chegou ao Grand Majestic pela 2ª vez naquele dia com o mesmo passo seguro de sempre. Mas Camila, que havia se tornado, sem que ninguém formalizasse isso, a observadora mais precisa daquele hotel, notou a diferença. O passo era o mesmo. O sorriso profissional era o mesmo. A pasta de couro era a mesma. Mas os olhos estavam calculando mais rápido do que o resto do corpo conseguia acompanhar. Sr. Saraiva, Camila disse, antes que ele chegasse ao elevador. A reunião será na sala executiva do 2º andar. A senhora Isadora pediu que eu o acompanhasse pessoalmente. Túlio a olhou por um segundo. Isadora pediu. Ele repetiu com aquela entonação específica de quem está testando o peso de uma informação. Sim, senhor. Ele assentiu. Seguiu Camila sem mais comentários. No corredor que levava à sala executiva, eles passaram pela estação de serviço, onde Marcos Diniz estava posicionado, o segurança-chefe que havia escoltado Isadora para fora dias antes e que desde então havia recebido discretamente instruções atualizadas sobre os protocolos de acesso ao andar executivo. Ele não disse nada quando Túlio passou. Apenas manteve a posição com a presença sólida e silenciosa que era sua marca, os olhos acompanhando sem que a cabeça se movesse.
Camila entregou Túlio na porta da sala e voltou para o seu posto. Antes de virar no corredor, ouviu a porta se abrir. E ouviu, por um breve segundo antes que a porta fechasse novamente, a voz de Helena Voss, dizendo com aquela frieza objetiva que não precisava de volume para pesar: "Obrigada por vir, Túlio. Sente-se." Dentro da sala, a disposição era simples. Helena na cabeceira, Isadora à direita, Feijó à esquerda, com a pasta aberta à frente e os documentos organizados numa sequência que havia sido escolhida com o cuidado de quem conhece o efeito que a ordem das revelações pode ter sobre uma pessoa que ainda acredita ter controle da situação. Túlio se sentou na cadeira oposta. Olhou para os três, para a pasta de Feijó, para o rosto de Isadora. Encontrou o dele sem desviar. O sorriso apareceu. Um segundo antes do que deveria. "Imagino que isto seja sobre a suspensão da aprovação." Ele disse com a fluência de quem prefere nomear o problema antes que o outro faça isso, porque nomear primeiro dá a impressão de controle. "Entre outras coisas," Helena disse. Feijó colocou o primeiro documento sobre a mesa e o deslizou em direção a Túlio, com o gesto preciso de quem fez aquele movimento muitas vezes antes. Túlio olhou para o papel, pegou, leu. E ali aconteceu algo que Isadora havia esperado, mas que ainda assim foi pesado de ver. O momento em que o rosto de um homem acostumado a manter a compostura encontra uma informação grande demais para ser completamente contida. Não houve colapso, não houve grito, houve apenas uma fração de segundo em que algo por baixo da superfície se moveu, como o tremor imperceptível que antecede um desmoronamento. "Isto é uma interpretação," ele disse, colocando o documento sobre a mesa com uma calma que custou mais do que parecia. "É um rastro," Feijó respondeu. "Documentado, verificado e suficientemente claro para qualquer instância que precisarmos acionar. Eu tomei decisões dentro das minhas atribuições como diretor executivo. A aprovação da aquisição estava dentro do meu escopo." "A aprovação estava," Isadora disse. Era a primeira vez que ela falava desde que Túlio havia entrado, e havia algo no contraste entre o silêncio anterior e aquela fala direta que mudou a temperatura da sala. "Mas o que não estava no seu escopo era ser o beneficiário final das transações que você mesmo aprovou, usando informações internas às quais tinha acesso exclusivo, durante um período em que sabia que nenhuma outra voz cogestora estava ativa para questionar." Silêncio. Túlio olhou para ela por um momento longo. "Você esteve fora," ele disse. E havia algo naquele comentário que não era apenas uma observação. Era uma acusação disfarçada de fato. "Você abandonou. Você deixou. Você não estava aqui." Isadora não recuou. "Estive," ela confirmou. "E quando voltei, com roupas que não eram adequadas para este lobby e uma cicatriz no rosto que não estava lá quando saí, fui tratada como intrusa no meu próprio hotel, por um gerente que responde a este grupo." Uma pausa de 2 segundos. "Você sabia que eu havia tentado entrar no dia anterior à reunião de conselho?" A pergunta pousou sobre a mesa como algo com peso físico. Túlio ficou em silêncio. "Sabia." Isadora repetiu, e desta vez não era pergunta. Renato Catani não agiu apenas por julgamento próprio. Ele recebeu, semanas antes, uma orientação sua sobre protocolos de acesso ao hotel para pessoas sem reserva confirmada. Uma orientação genérica o suficiente para ter negação plausível, mas específica o suficiente para que alguém com o perfil que eu tinha naquele dia fosse barrado automaticamente. O silêncio de Túlio era agora de natureza diferente. Não era mais o silêncio de quem está calculando o que dizer. Era o silêncio de quem percebe que o chão que achava sólido foi na verdade construído sobre algo que não aguentaria esse peso. Helena havia ficado em silêncio durante toda essa parte da conversa. Mas agora ela se inclinou levemente para a frente e olhou para Túlio com aquela expressão que Isadora conhecia. A expressão que não tinha raiva nem mágoa visíveis, porque ambas haviam sido processadas antes de entrar naquela sala. E o que restava era apenas a clareza absoluta de quem já tomou sua decisão. "Você trabalhou ao meu lado por anos," Helena disse. "Esteve presente em momentos em que eu precisava de alguém presente. Contribuiu para construir algo que eu não havia conseguido sozinha. Isso é real. Não vou fingir que não é." Túlio ficou muito quieto.
Mas você usou cada um desses anos para construir também o seu próprio caminho, ela continuou, às custas deste grupo e das pessoas que dependem dele. E usou minha confiança como ferramenta. Pausa. Isso também é real. Helena, ele disse. E pela primeira vez naquela reunião, o nome saiu sem o verniz profissional. Saiu como sai quando uma pessoa está tentando alcançar algo que sente escorregando. O que eu fiz pode ter sido irregular, mas nunca foi contra o grupo. Nunca tomei uma decisão que prejudicasse... Você tomou uma decisão que prejudicou minha filha, Helena disse. 3 palavras cortaram tudo o que havia antes delas. Minha filha. Não a cotitular. Não a senhora Isadora. Não qualquer título ou posição. Minha filha. Isadora sentiu algo se mover dentro do peito. Algo que não era fraqueza, mas que tinha a textura da fraqueza. Aquele calor específico que sobe quando uma dor antiga encontra, inesperadamente, um reconhecimento que não esperava. Túlio não respondeu. Ela voltou de meses de trabalho voluntário em condições que a maioria das pessoas não aguentaria. Helena continuou, a voz ainda naquela temperatura fria, mas com algo pulsando por baixo dela agora, algo que não estava mais completamente contido. Com uma cicatriz que eu olho e não consigo não sentir. Veio diretamente para cá porque eu pedi. E foi barrada na porta do meu próprio hotel por um protocolo que você ajudou a criar, no momento em que serviria para que ela não chegasse a tempo de ativar a cláusula societária que te impediria de continuar o que estava fazendo. Ela parou. Olhou para Túlio por um segundo longo demais para ser confortável. Não vou debater irregularidades com você hoje. O doutor Feijó cuidará de cada uma delas através dos canais adequados. Uma pausa final. O que eu precisava que você soubesse olhando nos meus olhos é que eu entendo exatamente o que foi feito. E por quem? Túlio ficou imóvel. E então, num gesto que Isadora não esperava, que não estava no roteiro de nenhuma das versões que havia imaginado para aquela conversa, ele colocou as mãos sobre a mesa. Abriu os dedos. Um gesto que era, de alguma forma, o oposto de tudo que ele havia sido naquela sala até aquele momento. Eu sei o que fiz, ele disse, baixinho, sem o sorriso, sem o cálculo. Apenas um homem que havia construído algo às custas erradas e que agora precisava, pela primeira vez, existir do lado de fora daquela construção. E sei que não há o que dizer que mude isso. Feijó abriu a pasta e colocou o último documento sobre a mesa. Há um caminho que evita instâncias externas, ele disse, com a objetividade de quem está oferecendo uma saída não por generosidade, mas porque é o caminho que protege melhor o grupo e todas as pessoas que dependem dele. Exige a devolução integral dos valores e a transferência imediata das participações societárias das empresas intermediárias para o grupo, bem como a renúncia formal ao cargo. Túlio olhou para o documento, não leu imediatamente. Ficou olhando para ele como quem olha para o reflexo de uma escolha que levou tempo demais para chegar e que agora não tinha mais como ser adiada. Depois pegou a caneta. Mais tarde, quando o elevador desceu e as portas se abriram no lobby principal, Isadora saiu com a mãe e o Dr. Feijó num silêncio que não era vazio. Era do tipo que existe depois que algo muito grande termina e as palavras ainda não encontraram o tamanho certo para o que aconteceu. Renato Catani estava no lobby. Havia sido avisado por uma mensagem breve do próprio doutor Feijó, que precisaria estar disponível naquela tarde. Ele estava parado perto do balcão com a postura de sempre, mas havia algo diferente nele. Uma rigidez específica de quem passou dias carregando o peso de uma decisão que não era sua tomar. Helena parou na frente dele. A decisão sobre sua posição aqui estava pendente, ela disse. Tomei essa decisão. Renato ficou quieto. O que você fez com minha filha não foi apenas um erro de julgamento, Helena continuou. Foi o reflexo de uma forma de enxergar pessoas que não têm lugar num estabelecimento que carrega o nome desta família. Pausa. Mas há uma diferença entre você e Túlio Saraiva. Você agiu por arrogância. Ele agiu por cálculo. E essa diferença importa. Renato esperou. Você continuará no cargo, Helena disse. Com condições. A primeira delas, você já sabe. A segunda, ela virou levemente o rosto na direção de Camila, que estava atrás do balcão e que havia ficado absolutamente imóvel durante toda a cena.
é que a senhora Camila Rego será promovida à supervisão de atendimento ao hóspede, com reporte direto à gestão executiva. A partir de hoje. Camila sentiu o coração parar. Depois sentiu as mãos esfriarem. Depois sentiu, com aquela sensação específica de quando uma coisa boa e inesperada chega e o corpo não sabe imediatamente como receber, os olhos arderem. Ela não chorou, mas foi muito próximo. Renato a sentiu. Uma vez, com a cabeça ligeiramente inclinada, não de humilhação performática, mas com a inclinação genuína de quem carrega o peso do que fez e não tem argumento contra ele. Entendido, ele disse. Isadora olhou para Camila, e Camila lembrou, naquele instante, da frase que havia ficado na cabeça desde o primeiro dia. A frase que havia pensado quando viu aquela mulher de roupas desgastadas atravessar o lobby com a coluna ereta e os olhos fixos no elevador. Ela não parece perdida. Ela parece que voltou. Havia acertado. Havia acertado desde o início. E havia feito a única coisa que estava ao seu alcance fazer. Não havia desviado o olhar. Às vezes, é tudo o que precisa ser feito. Naquela mesma tarde, Flávia, que chegou para o turno da tarde e encontrou o hotel num silêncio diferente do habitual, o tipo de silêncio que existe depois de uma tempestade que passou rápido demais para ser completamente processada. Perguntou a Camila em voz baixa o que havia acontecido. Camila ficou em silêncio por um momento. Depois disse: "A mulher que entrou aqui alguns dias atrás. A que você me contou sobre a cobertura reservada de madrugada. Sim, era ela que estava sendo esperada." Pausa. O hotel inteiro estava sendo esperado por ela. Só ainda não sabia. Algumas histórias terminam com barulho, com aplausos, com anúncios, com o tipo de resolução que enche manchetes e preenche conversas. Mas as histórias que realmente mudam pessoas, as que ficam gravadas não na memória, mas em algum lugar mais fundo, mais permanente, essas costumam terminar de outro jeito. Terminam em silêncio, em gestos pequenos que carregam pesos enormes, em palavras ditas baixinho, entre duas pessoas, num ambiente onde ninguém precisa aplaudir porque o que aconteceu é grande demais para caber em aplauso. Semanas depois de tudo que havia acontecido naquele hotel, Isadora voltou ao Grand Majestic. Não pela porta dos fundos, não pelo corredor de serviço, pela mesma porta giratória por onde havia saído dias antes com um sorriso que ninguém havia entendido, e que agora ela atravessou com as mesmas roupas simples que havia se recusado a trocar, porque havia decidido, desde aquele dia na varanda com a mãe, que não mudaria quem era para ocupar espaços que sempre haviam sido seus. O lobby estava como sempre, o mármore polido, os lustres. O ar que cheirava a algo caro e controlado. Mas havia algo diferente. Camila estava atrás do balcão, não mais na recepção de base, mas na posição de supervisão, com um crachá novo que ainda parecia ligeiramente irreal para ela toda vez que abaixava os olhos e o via. Quando ergueu o rosto e viu Isadora atravessando o hall, ficou parada por um segundo. Isadora caminhou até o balcão. As duas se olharam. Não havia muita coisa a dizer. E talvez fosse exatamente isso que tornava aquele momento tão pesado de uma forma boa. Daquele tipo raro que não pesa para baixo, mas para dentro. Como algo que se instala e fica. "Como está sendo?" Isadora perguntou. Camila considerou a pergunta com honestidade. "Diferente", ela respondeu. "Do bom jeito." Isadora assentiu. "Você não desviou o olhar", ela disse. "No primeiro dia. Quando todo mundo ao redor escolheu não ver, você viu. Uma pausa. Isso importou mais do que você imagina." Camila sentiu a garganta apertar com aquela pressão específica de quando uma emoção grande encontra um espaço pequeno para sair. "Eu só fiz o que parecia certo", ela disse. "É exatamente isso", Isadora respondeu. "É sempre exatamente isso." No andar de cima, numa das salas que havia sido reorganizada como espaço de gestão compartilhada desde a ativação da cláusula societária, Helena Voss estava sentada com uma xícara de café que desta vez não havia esfriado. Quando Isadora entrou, ela ergueu os olhos. Havia algo diferente entre as duas desde aquela noite na varanda, desde a frase que Helena havia dito e que Isadora havia carregado como se carrega algo precioso e frágil ao mesmo tempo.
Eu poderia ter prestado mais atenção em você. 5 palavras que haviam feito mais pelo espaço entre mãe e filha do que anos de conversas sobre o grupo, sobre estratégia, sobre o futuro. Porque às vezes o que conserta uma relação não é uma grande declaração. É a admissão honesta de uma falta. Recebi o relatório da auditoria, Helena disse, deslizando uma pasta sobre a mesa. Isadora sentou, abriu, percorreu as páginas com os olhos. O processo de Túlio havia sido encerrado nos termos que Feijó havia negociado. A devolução integral, a transferência das participações, a renúncia formal. Sem instâncias externas. Sem exposição pública que pudesse fragilizar o grupo ou as pessoas que dependiam dele. Limpo, completo, fechado. E o Projeto Norte? Isadora perguntou, referindo-se aos terrenos que haviam sido o alvo da última negociação bloqueada. Suspenso por hora, Helena respondeu. Mas há uma possibilidade que quero discutir com você. Isadora ergueu os olhos. A mãos abertas, Helena disse. A organização onde você trabalhou. Eles atuam em regiões sem infraestrutura adequada. Ela abriu outra pasta. Parte daqueles terrenos no norte poderia ser destinada a um projeto de desenvolvimento comunitário. Uma parceria entre o grupo e a organização. Não como marketing, como compromisso real. O silêncio que se instalou foi de um tipo específico. Era o silêncio de quando 2 histórias que caminharam separadas por tempo demais finalmente encontram o ponto onde se cruzam. Isadora olhou para a mãe e viu, pela segunda vez desde que havia voltado, aquele orgulho silencioso e doído que Helena raramente deixava aparecer, mas que desta vez não havia sido escondido a tempo. Foi ideia sua, Isadora disse. Não era pergunta. Foi ideia sua, Helena corrigiu suavemente. Eu só finalmente aprendi a prestar atenção. Mais tarde, naquele dia, Isadora saiu do hotel pela mesma porta giratória e ficou parada na calçada por um momento. A cidade seguia com a indiferença costumeira de sempre. Pessoas passando, carros. O tipo de movimento constante que não para nenhuma história, não importa o tamanho dela. Ela colocou a mão no bolso e encontrou pelo tato um pedaço dobrado de papel, uma página arrancada do bloco de notas daquela noite em que havia ficado até o amanhecer traçando linhas e organizando o caos em sequência. Havia uma frase no centro da página, escrita na própria letra, que havia colocado ali sem saber exatamente por quê. Você não precisa ser aplaudida para ter feito a coisa certa. Ficou olhando para aquelas palavras por um momento. Pensou na mulher de cabelos grisalhos que as havia dito numa tarde distante, num lugar que não aparecia em mapas turísticos, enquanto uma criança comia pela primeira vez em dias. Pensou na cicatriz que havia ganhado numa estrada de terra numa noite de chuva e que havia decidido desde o começo não esconder. Pensou no lobby de mármore e no grito que havia atravessado o ar como algo projetado para diminuir e que havia encontrado, ao invés da diminuição esperada, uma coluna que não se curvou. Pensou na mãe dizendo minha filha, numa sala onde só havia executivos e documentos, e o peso de anos de distância que finalmente havia encontrado um caminho de volta. E pensou em Camila, que havia feito a coisa mais simples e mais difícil do mundo, que havia olhado para uma mulher que todos ao redor escolheram não ver, e havia visto. A lição que aquela história deixou não estava nos documentos assinados, nem na renúncia de Túlio, nem na promoção de Camila, nem na parceria com a Mãos Abertas. Estava numa verdade mais antiga do que qualquer uma dessas coisas, que o valor de uma pessoa nunca esteve, na roupa que ela usa, no hotel em que é recebida, no sobrenome que carrega ou na aparência com que chega depois de uma longa jornada. Que as maiores histórias de transformação raramente começam com fanfarra. Começam com alguém entrando por uma porta, com a coluna ereta, com um envelope amassado na mão. E com a certeza silenciosa de que, independente do que venha a seguir, não há grito no mundo capaz de mover quem sabe, com toda a clareza que a dor e a experiência constroem, exatamente onde tem o direito de estar. Isadora dobrou o papel, guardou no bolso e foi embora. Não como a mulher que havia sido expulsa, como a mulher que havia voltado e que, desta vez, não precisaria mais de nenhuma porta giratória para confirmar isso.